Oi para você que tá vendo a reprise. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui ao vivo. A gente vai fazer mais uma live aqui hoje de esquenta pro nosso evento Organize-se em 2024, que vai acontecer nos dias 15, 16, 17 e 18 de janeiro. Tô muito feliz e empolgada com esse evento. Se você quiser se inscrever, digita aqui nos comentários VIDA, que eu te mando um direct com mais informações. Bom, vamos lá então. Bom, para isso os comentários têm que estar habilitados, né? Então, peraí. Pronto. Habilitei os comentários. Digita aqui VIDA, que eu quero testar uma coisa, gente. Sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Começando aí a terça-feira da semaninha de recesso. Então, voltando do recesso, né? Então, hoje eu quero falar sobre o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo editar o título. Gente, eu não tô conseguindo editar o título da live, mas não sei o que tá acontecendo nesse Instagram. Mas bora lá. Sobre o que eu quero falar na live de hoje. O tema da nossa live de hoje é como construir uma vida mais alinhada com os meus valores. Porque eu tava aqui pensando. A gente tá falando sobre plenitude nesse mês de janeiro aqui no Vida Organizada. Plenitude é a área da vida onde a gente tem o senso de que a gente tá aproveitando a vida da melhor maneira possível. Que a gente tá sendo feliz como a gente gostaria de ser. Basicamente, esse é o senso de plenitude. E como que a gente cria plenitude? Do meu ponto de vista, e eu tô até desenhando uma aula pra entrar no OrganizaFlix essa semana sobre isso, eu acredito que uma das coisas que mais fazem diferença é a gente ter esse autoconhecimento, conhecer sobre os nossos valores pessoais, de modo que a gente consiga, então, elaborar uma visão diferente para a nossa vida, para que a gente consiga ver todas as nossas atividades, nossos projetos, objetivos e escolhas, acima de tudo, baseadas nos nossos valores pessoais, em quem nós somos, né? Então, eu acredito muito nisso, nesse ponto de vista. Eu acredito que independente das condições que a gente viva, a gente consegue ter esse olhar mais acurado para dentro de nós mesmos, para a gente se entender, se compreender, entender quais são os nossos princípios, e aí, a partir disso, aplicar as diferentes escolhas na nossa vida. Se você concorda com isso, digita aqui nos comentários. Vida. Muito bem. Vamos lá, gente. Como construir, então, uma vida mais alinhada com os meus valores? Eu acredito que existam 6 elementos. 6 elementos, então, você que gosta de anotar, anota aí. Existem 6 elementos que a gente pode utilizar. Eu vou até pegar um post-it para ficar mais fácil de compartilhar com vocês. E uma caneta aqui. 6 elementos para construir uma vida mais alinhada com os seus valores. Sobre isso que a gente vai falar então hoje, tá? Qual que é esse primeiro elemento? Vou escrever aqui. O primeiro elemento para a gente buscar viver uma vida mais alinhada com os nossos valores é propósito. A câmera tá espelhada, mas enfim. Coisas da vida real, né, gente? A gente vai testando. Então, propósito. Propósito é o primeiro elemento para a gente viver uma vida mais alinhada com os nossos valores. Thais, o que significa propósito? Propósito é você encontrar o porquê das coisas que você tá fazendo. Você pode ver vários coaches falando por aí para você encontrar o seu propósito de vida e tal, e não é que isso é ruim, é muito louvável, é muito bonito. Se você consegue encontrar um propósito de vida, isso é muito louvável. Só que muitas vezes algumas pessoas elas ficam tão presas a essa ideia de querer encontrar um propósito de vida que acabam ficando desesperadas porque não conseguem encontrar um propósito de vida e isso acaba gerando mais frustração do que algo bom, né? Então, quando a gente fala em propósito aqui, significa você buscar propósito nas pequenas coisas do seu dia a dia. Então, por exemplo, por que eu, Thaís, estou fazendo essa live? Eu estou fazendo essa live porque nesse momento do ano que a gente tá, as pessoas estão voltando de um recesso, voltando ao trabalho e já estão se sentindo atropeladas. E aí, por conta disso, eu acredito de verdade que a organização pode nos ajudar com uma série de técnicas, comportamentos, boas práticas, hábitos, que vão ajudar a gente a ter um pouquinho mais de felicidade, sabe, assim, na vida. Então é isso que eu acredito.
no poder da organização. Nesse sentido, eu tô fazendo essa live pra gente falar como que a gente consegue construir uma vida mais alinhada com os nossos valores. Que acredito que esse é um conteúdo importante da gente falar nessa semana. Porque senão, realmente, vem o dia a dia, atropela a gente já logo no início do ano, e a gente mal voltou de férias, de recesso, e já tá se sentindo sobrecarregado. E eu não quero isso. Então, vamos lá. Dos 6 elementos para construir uma vida mais alinhada com os nossos valores, o primeiro elemento é propósito. É encontrar, então, propósito nas pequenas coisas. Como eu falei, o meu propósito para fazer essa live aqui hoje para vocês foi esse que eu acabei de compartilhar. Qual é o seu propósito quando você vai responder o e-mail do seu chefe? Qual é o propósito quando você estiver participando de uma reunião? E eu sei que algumas reuniões você tem que fazer um grande esforço para descobrir qual é o propósito de você estar ali, não é mesmo? Porque existem umas reuniões que, olha só. Mas, de modo geral, se você se perguntar qual o propósito de fazer as pequenas coisas do seu dia a dia, que seja lavar a louça, limpar o banheiro ou alguma coisa do seu trabalho, você desenvolve um senso de plenitude diferente. Você desenvolve um senso de olhar para as coisas da sua vida de maneira diferente. Então, você vê que mesmo atividades mundanas ou até mesmo chatas e burocráticas, você pode encontrar propósito nelas. E isso vai fazer com que você mude a sua relação com essas coisas, te dando um senso de felicidade um pouco melhor. Fazendo com que você sinta que mesmo atividades mais mundanas, rotineiras e burocráticas estão contribuindo para uma vida mais plena para você, uma vida mais alinhada com quem você é. Então, buscar esse propósito mesmo nas pequenas coisas do dia a dia é um elemento que ajuda você a construir uma vida mais alinhada com os seus valores. É um elemento aí da organização que a gente pode trazer para viver uma vida mais alinhada com esses valores. Então, esse seria o primeiro elemento, propósito. Qual que seria o segundo elemento para viver uma vida mais alinhada com os nossos valores? Depois eu vou postar nos stories os post-its, já que eles estão ficando espelhados aqui, né? O segundo elemento é significado. O que seria significado? Bem parecido com propósito, é a gente compreender não só o porquê, mas o que a gente está fazendo. Que é justamente você pensar assim, ter perspectiva para as coisas da vida. Então, assim, você tá fazendo uma determinada atividade, hoje você parou para estudar inglês, por exemplo, porque estudar inglês, nesse momento da sua vida, vai trazer mais significado para sua rotina hoje, porque vai melhorar a sua experiência no trabalho, você vai conseguir, de repente, assistir uma série que você gosta sem legenda, você vai viajar para algum lugar que você queira e vai conseguir entender melhor o que as pessoas falam, vai conseguir ter uma autoconfiança porque você está conseguindo se comunicar no idioma. Então, você consegue trazer um significado para uma atividade que você tem hoje. Ao mesmo tempo, você traz um significado para um projeto que você queira concluir, para um objetivo futuro que você tenha. De repente, você tem um objetivo de ser fluente em inglês, ou ser promovido no trabalho, ou fazer uma viagem para um lugar dos sonhos aí que você vai usar o seu conhecimento em inglês. Então, quando você sente que você está trazendo para sua vida coisas que têm um significado maior para você, isso faz com que você viva uma vida mais alinhada, então, aos seus valores, certo? Então, fazer as coisas com mais significado. E aí você pode se perguntar se as coisas que você está fazendo têm algum tipo de significado para você. Então, alinhado com o propósito, sabe? Significado, segundo elemento aqui, então. Terceiro elemento, para a gente sentir que a gente está vivendo uma vida mais alinhada com os nossos valores, realização. Realização. O que eu quero dizer com realização? É a gente conseguir fazer as nossas coisas. É a gente sentir que a nossa vida tá andando, sabe assim? Basicamente isso, né? É você pensar, poxa,
eu tô conseguindo concluir meus projetos, eu tô conseguindo fazer as minhas atividades, eu tô conseguindo alcançar objetivos. E aí eu vou contar uma breve historinha aí pra vocês, tá? É uma breve historinha, mas é uma historinha com significado. Então vejam só. Alguns anos atrás, eu sofri um luto muito forte na minha família, que foi a morte da minha avó. A minha avó, ela era como uma segunda mãe pra mim, e foi uma morte inesperada. Apesar dela ser idosa, ela fez uma cirurgia de rotina, que era para trocar uma prótese, e aí ela teve uma infecção hospitalar que foi generalizada e ela veio a falecer em muito pouco tempo, num espaço muito curto de tempo. Então foi um choque para todo mundo, assim, da família, e me pegou completamente de surpresa. Completamente, né? Eu senti realmente o significado daquela expressão, o mundo se abriu aos meus pés. Era bem isso, porque assim, a minha avó era meio que meu porto seguro, não financeiramente, mas emocionalmente, ali, afetivamente na família. Então ela era aquela pessoa, né, que eu sabia, não, eu podia contar com a minha avó, não, a minha avó tá ali, eu posso voltar e conversar com ela e tudo mais. E ela não estava mais lá. E naquele momento eu falei, e agora? Será que sou eu aí, a nova matriarca da família? Eu que sou a pessoa responsável e tal? E nossa, isso bateu forte, gente, na época. Bateu muito forte. Eu acho que a gente que gosta de se organizar e tudo mais, a gente tem uma cobrança interna. Não sei se com vocês isso acontece, mas eu, né, eu tinha uma cobrança interna muito grande nesse sentido de tipo, nossa, agora eu tenho que dar conta de toda a família, sabe assim? E isso bateu forte na época, bateu forte mesmo. E por que eu tô falando tudo isso? Porque naquele momento, quando aquilo aconteceu, eu sentia que eu também não conseguia tomar nenhum tipo de decisão e não conseguia fazer as coisas. E eu ficava me culpando por querer meio que viver aquele luto, tipo, eu preciso me dar um tempo. Eu sabia que eu tinha que respeitar o meu ritmo pra compreender meus sentimentos, pra vivenciar aquele luto, pra sentir aquela tristeza, pra conseguir voltar aos poucos. Eu não conseguia ser uma pessoa funcional tão rapidamente. Tava difícil na época, né? O meu filho, ele tinha 8 anos de idade na época, né? Pra vocês terem uma ideia. Então, ele tinha praticamente metade da idade que ele tem hoje. Nossa, como o tempo passa. E então foi muito difícil lidar com tudo isso, sabe? Eu já era autônoma, então se eu parasse de trabalhar, eu não recebia. Então tinha várias questões, sabe? Assim, tinha que lidar com meu filho, enfim. Bom, e naquela época, então, eu sentia que se eu parasse, a minha vida não andava e que as coisas não iam acontecer. Eu ficava me cobrando muito nesse sentido. Por que eu tô contando essa historinha pra vocês? Porque depois de algum tempo, né, que eu conseguia já pensar de maneira funcional na minha vida, eu comecei a escrever um diário todos os dias pra eu registrar como eu tava me sentindo. E aquilo foi fundamental pra eu conseguir entender os meus sentimentos e entender pra onde eu tava indo a partir dali. E num determinado momento, escrevendo esse diário, eu comecei a elencar as coisas que eram muito importantes para minha vida, a curto, médio e longo prazo, coisas que eu queria construir para mim, para minha família, coisas que eram importantes que eu vivenciasse, coisas que eu sentia falta, coisas que eu ainda gostaria de fazer. E numa dessas reflexões, eu fiz ali uma revisão dos meus objetivos de curto prazo, que eram os objetivos que eu queria alcançar na minha vida em até 2 anos e que eu tinha desenhado antes do falecimento da minha avó. Então, assim, o cenário tinha mudado, porém, quando eu fiz essa revisão, eu vi que não tinha mudado, com todo respeito, tanto assim, no sentido desses objetivos. Porque aí que eu vi que eu tinha alguns objetivos que eu tinha definido ali que eram importantes para mim, como, por exemplo, concluir o mestrado. Eu estava no meio de um mestrado. Na verdade, eu tinha acabado de entrar no mestrado no final de 2017, a minha avó faleceu no meio ali de 2018, eu tinha feito um semestre do mestrado, e naquele momento eu fiquei me questionando, será que eu consigo ficar no mestrado? Será que eu vou ter cabeça para ficar no mestrado? E revisando esses objetivos, eu tinha visto ali para mim que eu estava no meio de um processo que era uma mudança de carreira, que eu queria me formar como pesquisadora e professora universitária. E se naquele momento que eu tinha acabado de entrar no mestrado, eu saísse do mestrado, aí sim eu ia sentir que eu estava deixando de lado uma coisa muito importante para mim. Porque eu tinha tomado essa decisão de entrar, né, percorrer aí essa trajetória, essa carreira acadêmica,
antes de acontecer isso que aconteceu do falecimento da minha avó, porque eu sabia que era uma construção a longo prazo importante para mim. Ao mesmo tempo, eu também avaliei muito o meu nível de energia atual naquele momento para saber se eu conseguia lidar com o mestrado. E eu falei assim, vou me dar um mês, que era o mês de férias ali de julho, né, para decidir se eu volto pro mestrado em agosto ou não. E todos os meus professores me apoiaram na época. Eles falaram assim, Thaís, se você quiser parar pelo menos um semestre para pensar, todo mundo te apoia, porque é complicado mesmo. E aí eu me dei esse mês para pensar, pensei muito sobre a minha vida, sobre as coisas que eu queria, etc, etc. E eu falei, quer saber, eu acho que o mestrado nesse momento vai me ajudar a me distrair. Porque eu vou ter um foco de estudo, eu vou ter compromissos que não têm a ver necessariamente com o meu trabalho, que me tiram um pouco. Estar no ambiente universitário me faz muito bem. Então eu acho que o mestrado vai me distrair, eu vou manter. E aí eu fiquei no mestrado. Permaneci, eu cumpri, eu tinha disciplinas para fazer. Eu me matriculei em 3, não deu para fazer as 3, eu fiz 2. Uma eu tranquei. Mas o que eu quero dizer com tudo isso para vocês foi que em março de 2020, quando já um pouquinho antes de estourar a pandemia e tudo fechar lá, né, pra gente ficar em casa e tal, eu defendi a minha dissertação do mestrado. E o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Não foi fácil, foi muito difícil, mas o que me manteve firme ali foi essa forte convicção de que eu estava comprometida com um objetivo de médio a longo prazo da minha vida, que era construir essa carreira acadêmica. Então eu queria concluir esse objetivo, que era concluir o mestrado, ao mesmo tempo que não era só sobre concluir o mestrado, sabe assim? Era o impacto que aquilo ia ter na minha vida no presente. Então, quando a gente se compromete em certos aspectos com algumas realizações que a gente quer ter, isso impacta em como a gente se sente hoje. Esse é o grande ponto. Então, o grande ponto não é a Thaís ter se tornado mestre em comunicação lá e ter defendido a dissertação de mestrado. Não era sobre o futuro. Era sobre como o futuro impactava o meu presente. Porque naquele momento que eu estava vivendo um luto, se eu tivesse saído do mestrado ou tivesse trancado o mestrado, talvez eu conseguisse ter um espaço maior para pensar na vida e tudo mais, e teria sido bom também? Teria. Mas depois eu agradeci a mim mesma por não ter trancado, porque o semestre ia passar de qualquer maneira. Mas pelo menos eu estava ali direcionando a minha vida para um objetivo que era importante para mim. E aquilo me distraiu também, me deu mais significado para o dia a dia. E também um forte senso de realização. Se tem algo que traz realização... Se tem algo que aumenta a autoconfiança, é a gente realizar as coisas. Pelo menos pra mim funciona muito assim. Eu sou uma pessoa muito executora. Então, quando eu estou realizando coisas que são importantes pra mim, isso aumenta a minha autoconfiança. Esse ano, por exemplo, quando eu mudei pro meu apartamento e construí um apartamento, sabe, com uma rotina que tem significado pra mim, que eu consigo organizar melhor o meu tempo aqui, as minhas atividades, o meu trabalho, isso me deu um senso de realização muito forte e isso aumentou minha autoconfiança também, para todas as coisas que eu faço na vida, não só no trabalho, mas na vida pessoal também, sabe? Então eu acredito que realização é um elemento fundamental de uma vida alinhada com os nossos valores. Porque você sentir que você está realizando coisas que são importantes para você faz com que você sinta que você está vivendo uma vida mais plena. Qual é o quarto elemento se a gente quer construir uma vida alinhada com os nossos valores? Vou escrever aqui. O quarto elemento para a gente construir uma vida mais alinhada com os nossos valores, nossos relacionamentos. E aí esse é um ponto de virada de chave para mim. Eu que sou uma pessoa introvertida, eu que sou uma pessoa muito introvertida, aceitar que os relacionamentos são fundamentais para nossa vida como um todo, para esse senso de plenitude, para sentir que eu tô vivendo uma vida mais alinhada com os meus valores, foi fundamental.
E é difícil, sabe? É difícil, porque quando a gente tá falando em relacionamentos, eu não tô me referindo a relacionamento amoroso, simplesmente. Eu tô me referindo a todos os relacionamentos que a gente tem na vida, a nossa família, nossos filhos, como a gente se relaciona com as pessoas do nosso trabalho. Porque, por exemplo, para você conseguir concluir um projeto no seu trabalho, você precisa se relacionar bem com as pessoas, né? Então, como que se dão esses relacionamentos? E outra coisa também, amizades que cultivamos. Essas amizades estão nos nutrindo? E nós estamos nutrindo essas amizades? Então eu percebi o poder dos relacionamentos como um todo na vida. Então eu considero que relacionamento, né, a gente pensar em relacionamentos que nos nutram e que a gente consegue nutrir também, porque tem essa, a gente tá sendo uma pessoa boa nesse relacionamento, a gente tá construindo algo nesse relacionamento, né? Isso é fundamental pra gente viver uma vida mais alinhada com os nossos valores, porque afinal de contas somos seres sociais, né? A gente convive com outras pessoas. Eu vi que vocês estão perguntando se a live vai ficar salva. Deixe seu like, se a gente alcançar um número de 100 likes, eu deixo essa live salva, hein? Aproveita e escreve aqui nos comentários, vida, que eu quero testar uma coisa. Por favor. Vamos lá. Eu já falei de 4 elementos, são 6. E aí eu vou dar algumas dicas práticas daqui a pouquinho pra gente fazer aqui. Vamos lá. O 5º elemento que eu considero fundamental pra gente viver uma vida mais alinhada com os nossos valores é o que eu chamo de fluxo. Fluxo. Vocês estão perguntando, depois eu vou salvar a live e vou colocar no YouTube se o Instagram permitir, gente. Mas só se vocês deixarem o like. E aí, se vocês deixarem o like, a gente tiver 100 likes, eu salvo a live. Eu tento depois colocar no YouTube, se ela ficar salva. Nem sempre o Instagram permite, tá? Então, se você puder ficar aqui ao vivo, nem que seja ouvindo de fundo, fica por aqui, tá bom? Vamos falar sobre fluxo? O que é fluxo? Eu acredito muito que o segredo da felicidade na nossa vida cotidiana é a gente construir uma rotina que seja boa, amigável e compassiva pra gente hoje. E isso se reflete no fluxo de vida, em como a gente vive a nossa vida. O fluxo significa que você compreende o seu ritmo e que você consegue imprimir esse seu ritmo na sua rotina. Claro que isso vai depender muito das suas condições, circunstâncias, necessidades. Então eu vi aqui alguém comentando, eu tô correndo aqui com 3 filhos na rotina aqui, não vou conseguir assistir a live. Faz parte de você compreender então que você tá nesse fluxo com os seus 3 filhos no momento e que você tem determinadas coisas que você precisa fazer e outras coisas que você pode organizar melhor para que você faça. Então, você pode pensar assim, como que eu posso melhorar, por exemplo, a experiência do café da manhã para minha família? Em vez de ficar uma correria, será que eu não posso, de repente, deixar uma cestinha, uma bandeja pronta no armário da cozinha com tudo que eu levo para a mesa do café da manhã, para não ter que ficar correndo na cozinha pegando Nescau, pegando aquilo, e pega, volta, e pega outra coisa, e pega copo. Não, já deixa uma coisa pronta que você simplesmente pega uma coisa e leva pra mesa, deixa uma mesma bandejinha na geladeira com os itens de geladeira refrigerados e leva pra mesa e pronto, você já resolveu o seu problema. E você consegue fazer isso na noite anterior, por exemplo? Então a organização tem muito a nos ensinar sobre esses pequenos hacks do dia a dia que ajudam muito a gente a viver uma rotina menos corrida. Quando eu falo em fluxo, significa compreender assim, qual a melhor maneira de acordar? Qual a melhor maneira de levantar da cama, pra mim? Quando eu vou ao banheiro de manhã fazer minhas necessidades e minha higiene pessoal, etc., qual a melhor maneira de fazer isso? Eu tenho a melhor escova de dente que eu posso ter no momento? O fluxo das coisas na minha rotina tá funcionando bem? Então, se você pensar em fluxo, eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo muito terrível aqui, tá? Mas eu acho que ele ilustra bem. Que é o lance do colesterol nas veias, sabe? Assim, se suas veias estão entupidas por conta de colesterol ruim, o sangue não flui. E a mesma coisa acontece com a nossa rotina.
Então, é a gente identificar qual é esse colesterol ruim da nossa rotina e dar uma limpada nesse sangue, deixar esse sangue mais leve, para ele fluir melhor nas nossas veias, sabe? A mesma coisa é a nossa rotina. Então, assim, quais são os obstáculos que a gente está colocando na nossa rotina que estão impedindo esse fluxo, sabe? Então, por exemplo, eu, Thaís, que sou criadora de conteúdo, eu venho aqui e vou criar uma live para vocês. Se eu tiver 1 milhão de impedimentos para criar essa live, tipo, eu não sei onde está o carregador do celular, eu não sei onde está o tripé, eu não sei onde está o negócio da iluminação, eu não vou conseguir criar a live. Então, eu crio uma barreira para esse fluxo. Se eu tenho isso pronto, porque é uma coisa que eu faço de maneira recorrente, vai ficar muito mais fácil entrar aqui e abrir uma live no Instagram espontaneamente para vocês, como foi hoje. Que eu falei, cara, eu tenho que fazer essa live. Porque eu tô vendo que a galera tá muito pirada, já voltando da semana de recesso, já com um monte de coisa pra fazer. E já tá queimando a largada no início do ano, assim, né, se sobrecarregando. A gente vai ter um evento, né, Organiza-se em 2024, que vai acontecer nos dias 15, 16, 17 e 18. Um evento online, gratuito, que você pode se inscrever, o link tá aqui na bio, ou você pode digitar vida aqui nos comentários, que eu tô testando uma coisa, uma automação pra te mandar uma mensagem. Digita vida aqui pra ver se tá funcionando, por gentileza, que aí você me ajuda também. E aí eu te mando as informações. Mas se não for, aqui na bio, na minha bio no Instagram, tem um link pra você se inscrever no evento, tá? Essa inscrição é importante pra gente poder mandar os links, materiais, informações pra você sobre as aulas. Enfim. Então, assim, voltando, né? Como que você consegue tirar todos esses obstáculos e barreiras da sua rotina para que a sua vida flua melhor? A sua rotina flua melhor. Então, isso vai desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, independente das suas circunstâncias e condições e necessidades. Na verdade, você pensar dessa maneira vai justamente, né, proporcionar um fluxo melhor quando você vive uma vida com muita correria, com muitas atribuições, com muitas particularidades. Então, quanto menos tempo você tem, mais você tem que pensar nisso, para você facilitar a sua vida. Mais você tem que simplificar. Então, pensar nessa ideia de fluxo, o fluxo ele é um elemento fundamental para que você construa uma vida mais alinhada com seus valores, porque você vai viver uma rotina um pouco mais leve, um pouco mais simplificada, efetivamente. Você vai sentir que as coisas fluem, que você não está lutando com você mesma para fazer as coisas, sabe? Qual que é o 6º elemento de uma vida mais alinhada com seus valores? E aí, não tem jeito, gente. Esse elemento aqui resume tudo. Felicidade, né? Felicidade é um elemento fundamental. Se você está vivendo a sua vida, se você está buscando se organizar, ter uma vida organizada, sem ter como finalidade ser feliz, não tem alguma coisa errada? Pare e pense um pouquinho sobre isso. Tudo que a gente faz é para buscar ter essa felicidade, essa plenitude, né? Esse senso de que a gente está vivendo a vida de acordo com os nossos valores, mas uma vida feliz. Porque também não adianta nada você viver uma vida com realização, com fluxo, né? Com tudo, com relacionamentos que nem a gente está falando, se você não está sendo feliz. Então, ser feliz é um elemento fundamental de uma vida alinhada com os próprios valores. Agora, vamos para as questões práticas aqui, né? Que a gente já está batendo meia hora de live e eu não quero que seja uma live muito grande, eu quero que seja uma live suficiente. Se você digitar em qualquer mecanismo de busca, em qualquer navegador, tipo Google, assim, tipo, valores pessoais, ele vai te trazer uma lista. Eu vou até abrir aqui no meu computador pra gente ver alguns exemplos. Ó, vou digitar aqui, valores pessoais. Vou abrir aqui pra gente ver juntos. Ó. Alguns exemplos de valores pessoais incluem honestidade, respeito, liberdade, família, sucesso, segurança, amor, lealdade, amizade, criatividade, entre outros. O que é muito importante? Que você faça uma reflexão prática sobre os seus valores. Escreve aqui nos comentários 3 valores que são essenciais para você. Eu vou falar alguns valores que são essenciais para mim. Por exemplo, um valor essencial para mim é compaixão. Eu sou budista. Então, isso, inclusive, virar budista
veio de ter esse valor muito intrínseco em mim, que é o lance da compaixão, que é mais do que você desenvolver uma empatia pelo sofrimento do outro, é você querer ajudar essa pessoa a superar esse sofrimento. Então a compaixão, ela é uma coisa ativa, né? Diferente de você só sentir empatia, é um movimento para ação. Você quer ajudar a outra pessoa. Compaixão é um valor muito forte para mim. Então isso se reflete em absolutamente tudo na minha vida. Né? Me ajuda a tomar decisões, que vai ser o próximo tópico que eu vou falar, mas vamos falar dos valores. Outro valor fundamental para mim é criatividade. Então, quando eu consigo colocar criatividade nas minhas atividades de rotina, eu me sinto muito mais feliz. E isso me ajuda a tomar decisões com relação ao meu trabalho, à minha vida como um todo. Eu sei que quando eu vou fazer uma receita de comida para minha família, para o meu filho, ou para mim mesma, se eu colocar elementos de criatividade, eu sei que eu vou ser muito mais feliz do que se eu seguir a receita certinha ali. Não importa que vai dar errado, sabe assim? Às vezes eu, tipo, putz, ficou... Ai, nossa, ficou mais doce do que salgado essa receita aqui. Mas eu fico feliz porque eu me coloquei lá, sabe? Eu tive criatividade no processo. E é sobre isso. Outro valor muito forte pra mim é bom humor. Quando eu parei de negar isso em mim mesma, eu sou essa pessoa. Eu sou a mãe da quinta série, eternamente, sabe assim? O meu filho fica falando, ai mãe, pelo amor, sabe? Meu filho vai fazer 14 anos agora. Então, assim, pra mim o bom humor é muito... tipo, eu tenho que colocar bom humor nas coisas, porque senão não sou eu. Não sou eu. Durante muito tempo eu fiquei negando isso, sabe? Tipo, achando que era uma característica ruim e tal. E não é, gente, não é. É só uma característica minha. Então, quando a gente... É tão libertador a gente aprender quais são os nossos valores e como que a gente traz isso pra nossa rotina, que daí é o segundo ponto, tá? Eu tô vendo que vocês estão colocando valores muito lindos aqui no chat. Obrigada. Quando você consegue compreender quais são os seus valores mais intrínsecos, né, você consegue, se você tiver realmente essa noção, então isso que eu quero que você tenha, sabe? Que você tenha uma noção do que é importante pra você, porque aí você consegue tomar decisões melhores na sua rotina, decisões grandes que você precisa tomar sobre questões diversas da vida, mas você vai conseguir tomar decisões melhores com mais clareza, né? Porque você consegue entender assim, isso sou eu? Essa é a Thaís falando, por exemplo? Essa é a Thaís decidindo? Isso tem a ver com os meus valores? Porque muitas vezes o que nos frustra, o que nos fere no dia a dia, em situações do cotidiano, no trabalho, coisas do tipo, são situações que ferem os nossos valores pessoais. Então, um grande aprendizado que a gente pode tirar é quando algo te fere profundamente, emocionalmente, você fala, que valor meu foi ferido para eu me sentir desse jeito? Provavelmente um valor seu foi atingido para você se sentir assim. Então, essa reflexão sobre valores é fundamental para te ajudar a tomar melhores decisões. Então, quando você for decidir onde você coloca sua energia, onde você fala que tipo de projeto eu vou deixar em andamento ou não na minha vida, os seus valores vão te ajudar a tomar esse tipo de decisão, tá? Pois bem, quando você reflete sobre os seus valores pessoais, você vai começar a compreender o que realmente importa para você. Então, além dos valores pessoais, você começa a fazer, quando a gente fala de fazer uma análise, por exemplo, eu fiz um post hoje aqui no Instagram, falando sobre a reflexão das diferentes áreas da vida. Então, imagina você refletir sobre as diferentes áreas da sua vida usando essas lentes dos valores pessoais. Olha só o que eu vou falar aqui. Você pega uma área da vida como, por exemplo, saúde e pensa a respeito de algum valor pessoal seu, como, por exemplo, no meu caso, criatividade. Como que eu junto criatividade com saúde? Uai, eu posso pegar e pensar assim, qual atividade física, por exemplo, eu posso fazer que tem a ver com criatividade? Sei lá, por exemplo, eu gosto de yoga. Por quê? Porque yoga eu posso simplesmente criar ali a minha sequência de asanas, nas posições do yoga, de acordo com o que eu preciso mais no momento. Então, eu consigo exercitar minha criatividade nisso. Eu dei o exemplo também de preparar as refeições no dia a dia. Se eu colocar a criatividade, eu me sinto mais plena fazendo isso. E às vezes me dá mais motivação. Né? Se a gente pegar, por exemplo,
o valor da compaixão com relação à área da vida, deixa eu pensar, estudos. O fato de eu querer me tornar professora universitária e querer ser, por exemplo, professora orientadora não tem a ver com o valor da compaixão? Eu acho que sim. Porque eu vejo como o mundo acadêmico é doente mentalmente hoje. Né? Como a saúde mental é uma questão para os pesquisadores, para os professores, nas universidades. Então, se eu for uma orientadora compassiva, isso não vai ser uma coisa que tem a ver com um valor pessoal muito forte para mim? Então, olha como a gente traz mais significado para os nossos objetivos, para as nossas atividades, para os nossos projetos, quando a gente avalia as coisas do ponto de vista dos nossos valores. E aí eu queria trazer aqui, para a gente finalizar a nossa live, 4 princípios para você aplicar na sua rotina a partir de hoje. 4 princípios bem práticos para você aplicar a partir de hoje, para você viver uma vida mais alinhada com seus próprios valores. Primeiro princípio. Você vai prometer para você mesma, para você mesmo, que você vai colocar todo o esforço que você puder nas coisas que você quer fazer e precisa fazer na sua rotina, contanto que você respeite os seus limites de corpo, mente e espírito. Segundo princípio, para você se comprometer. Nossa, tá subindo um monte de coisinha aqui bonitinha. Obrigada. Segundo princípio, você vai prometer que a partir de hoje você vai viver a sua vida e não a vida que os outros esperem que você viva. Você vai fazer esse compromisso com a sua felicidade. Terceiro compromisso. Eu quero que você se comprometa a fazer algo por você todos os dias. Esse algo por você pode ser desde, tipo, encher minha garrafa de 2 litros de água para beber água o dia inteiro, ou testar um creminho novo no rosto, ou dormir melhor, ou tipo, eu vou me dar de presente ler meu livro preferido na rede hoje. Sabe assim? Algo por você todos os dias. E a quarta promessa aqui, gente, sério. E aí eu vou fazer isso porque isso é um ponto importante pra mim, eu acho. E eu sou professora, não tenho como não falar isso. Aprenda algo novo todos os dias. E quando eu falo algo novo, você tá trabalhando num projeto no seu trabalho? Poxa, pesquisa mais sobre esse projeto. Será que você tem alguma coisa a aprender sobre ele? Você tá lendo um livro e você lê um termo ali diferente? Pesquisa sobre esse termo, vai no dicionário, vai no chat GPT, pesquisa mais sobre algo, aprenda mais sobre alguma coisa. Tipo assim, hoje a gente tá fazendo essa live sobre valores pessoais, pesquisa sobre valores pessoais. Já é um aprendizado novo pra você. Aprender algo novo todos os dias é tão bom. Complementa tanto a nossa vida, mas é um aprendizado que você reflete sobre ele e coloca em prática. Tá bom? Então, gente, recadinhos finais. Deixa o seu like. Se essa live tiver 100 likes, eu deixo ela salva. E levo ela pro YouTube também. Segundo, você que tá aqui no Instagram, digita vida nos comentários pra eu testar um negocinho aqui. E terceiro recadinho final. Dias 15, 16, 17 e 18, a gente vai ter um workshop online, gratuito. Organize-se em 2024 pra você se organizar esse ano. Então, faz esse sprint comigo, bora, que vão ser 4 aulas muito legais que eu vou fazer. O link para se inscrever tá aqui no perfil, tá? Na minha bio. Inscreva-se, é muito importante. Eu vi que alguém perguntou aqui se eu já li o livro Como Ler Livros. Já, velho conhecido. Inclusive, ótima leitura. O autor é um pouco conservador, ele tem umas coisinhas assim, mas o livro em si é muito bom, certo? Então... E aqui a gente teve uma pergunta muito importante, da Margarida 6029, eu vou responder. Como viver a vida que eu quero viver se eu tenho que trabalhar num ambiente tóxico para pagar as minhas contas? Uai, todos nós temos que fazer coisas no dia a dia que são obrigatórias, que não são exatamente a coisa que a gente gostaria. A gente tem que pegar essa circunstância e falar,
De acordo com todos esses elementos que eu trouxe na live hoje, Margarida, não sei se você pegou desde o começo, mas eu falei que a gente tem 6 elementos que a gente consegue trazer para nossa vida, independente de qualquer circunstância, para a gente conseguir viver uma vida mais alinhada com os nossos valores. Propósito, significado, realização, relacionamentos, fluxo e felicidade. Você, mesmo trabalhando num ambiente tóxico, você consegue trazer esses 6 elementos para sua vida. Então, recomendo que você reassista a live para você pegar esses elementos, para você ver como que você pode implementar mesmo trabalhando num ambiente tóxico. Você consegue encontrar propósito, significado, realização, relacionamentos, fluxo e felicidade, mesmo trabalhando num ambiente assim. Tá bom? Começando pelo propósito, que você já falou. Você tem que pagar suas contas, não tem? Isso não é importante? Esse já é o propósito para você sobreviver a um ambiente como esse. A gente não tá normalizando de forma alguma um ambiente como esse. Um ambiente desse é horrível, não deveria existir. Né? Mas muitas vezes você não pode mudar esse ambiente no momento. Você tem que viver isso por conta das condições aí da sua vida. Mas como que você consegue encontrar propósito, significado, realização, etc, etc, mesmo nesse ambiente? Esse que é o negócio, tá? É a gente compreender aquilo que a gente tem controle e aquilo que a gente não tem controle. Tem coisas que a gente não tem controle. Tipo, se uma pessoa é totalmente tóxica com você, você não tem controle sobre como ela age como você, mas você tem controle como você vai reagir a esse ambiente. Tá bom? Bom, é isso então, né, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não respondi. É isso. Então, gente, eu vou fechar aqui a live. Se ela tiver 100 likes, eu vou deixar ela salva, se o Instagram também permitir. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tô fazendo, se possível, live todos os dias de esquenta aí pra gente se preparar pro nosso evento na semana que vem. E é isso, gente. Então, um beijo pra vocês. Até o próximo momento que a gente estiver ao vivo por aqui. Tchau!